O nosso objetivo era chegar até lá acima, à Pedra do Negro, mas infelizmente o caminho é muito difícil e por isso temos de voltar para trás. Eu vim ao Paú da Serra nos primeiros dias que eu cheguei a conhecer o Paú da Serra, não é? E quando eu cheguei eu vi que haviam essas obras. E essas obras eu comentei com as pessoas e elas me apontavam como sendo obras de pastorio, mas o fato de dizer que é obra de pastorio não é esclarecedor quanto à origem da obra, não é? Porque nós temos aqui uma técnica que eu não vi ninguém conseguir dizer que seja de origem portuguesa. Essa zona aqui é uma zona que ela tem todas as características para guarnecer um povo que esteja aqui, um povoado, não é? Que esteja aqui com suas culturas. Essas construções principais, elas estão montadas numa espécie de um poio. Quer dizer, eu não estou vendo muito alguém construir poio para pôr gado em cima. É uma obra muito complicada. Pela história da Ilha da Madeira, pela história do Atlântico, pela história das colonizações, a Ilha da Madeira pode ter tido habitantes aqui antes de 1500. Temos que ter a abertura para considerar que muitas dessas construções poderão ser muito anteriores, e muito anteriores inclusive à chegada dos portugueses, porque uma coisa é certa, o Atlântico e as ilhas do Atlântico nunca foram exclusivos dos portugueses, e antes que os portugueses tivessem cá chegado, já eram conhecidas e utilizadas por outras populações. Nós não temos dados científicos que fazem antecipar a descoberta ou o achamento das ilhas antes da chegada dos portugueses. Todo o resto são possíveis deduções, mas que não fazem sentido com questões, com dados concretos e científicos. Ainda no Paú da Serra há mais para descobrir. Eu apontaria como hipótese, não é, que essa zona tem uma influência guanche, não é? Mas aqui nessa zona, aqui nós temos aqui perto de 100 grutas. Então, uma centena de grutas com fontanários. Aqui nós temos alguns fontanários na parte alta, com escadas feitas, degraus e tudo construído, portas das grutas tudo emparelhado, feito com dedicação, uma obra que a gente pode dizer que dentro daquela técnica, uma obra com arquitetura definida, não é? Então, se nós temos isso daqui, eu acho que é muita riqueza arquitetônica de época. Eu proponho que a gente estude e depois de estudar a gente vai saber o que é, o que não é. Para além de tudo isto, há as lendas que aqui se misturam com a história. Ali na Banda de Moro que tinha uma princesa encantada, que tinha um vestido bordado a fios de ouro, e que também tinha moedas, tinha dinheiro em moedas de ouro. Seria uma princesa moura? Sim, uma princesa moura, sim. Elas falavam na princesa. A casa do meu pai era aqui embaixo, já se estanguei. E a gente todos os dias vinha-se aqui. E havia lá uma forna que lhes dizia que era a forna de Mouros. Talvez já passaram lá hoje. E os meus irmãos cá deixavam-me, eu tinha 3 irmãos mais velhos, e deixavam-me atrás. E dizia que o Mouros estava lá e que me ia ragar. E eu nunca entrei naquele buraco lá. Quando eu andava na rua brincando e estava frio, ela era muito uma guerreira, era solteira, e dizia assim: olha, Maria, anda para dentro. Era comido frio. Porque, olha que aí os mouros agarram das crianças. Tem aí uma forna de mouros. E eu então fugia para dentro de casa que eu tinha medo. Qualquer uma coisa, ele dizia que qualquer um buraco muito antigo, ele dizia que isto é alguma cova de mouros. Até agora, na Madeira, foi desenvolvido um único estudo sobre estas estruturas. Em 1998, e durante 8 dias, um grupo de arqueólogos das Canárias esteve na região a pedido do Centro de Estudos de História do Atlântico. A ligação às Canárias não ficou demonstrada nesta primeira observação. Aquilo que ficou demonstrado é
que na verdade implicaria um estudo mais alargado para se poder ver se existia uma relação com as Canárias, mas o facto de ter ou não ter uma relação com as Canárias não retirava a importância a este conjunto de construções em termos do património da região. E nós não tivemos, enfim, disponibilidades para dar continuidade ao projeto, e o projeto ficou no ar. Talvez agora seja um momento para se retomar o projeto com uma maior dimensão, porque na verdade depois disso foram surgindo mais informações. Em vestígios rodeados de interrogações e incertezas, é inevitável tentar saber qual a credibilidade destes estudos, feitos por pessoas que querem encontrar respostas para tantas questões. Estou plenamente convicto que, pela situação de os escravos oriundos das Canárias terem sido usados aqui como pastores, muitos deles terem sido fugitivos, e termos referências de comunidades no interior da ilha, que muitas dessas estruturas tenham sido feitas por iniciativa própria desses grupos. Sem um estudo exaustivo, sem um inventário, que é um bilhete de identidade desse tipo de património, é muito prematuro avançar com conclusões da funcionalidade deste tipo de estruturas, que são muito diversificadas do ponto de vista tipológico, morfológico e mesmo quanto à localização. O que poderia então a Madeira ganhar com uma investigação mais intensiva sobre este assunto? A cultura passava de geração em geração pela palavra e pelo gesto. Hoje, e há razões para isso, não se cultiva a memória e, portanto, cada vez mais se torna urgente aproveitar a memória daqueles que ainda estão vivos. Estas estruturas são tão importantes como a sede do Funchal ou a Igreja de Chico. Portanto, o problema é que a investigação tem pegado naquilo que é mais bonito, naquilo que é monumental, e tem esquecido o povo. Estas construções têm algum significado e alguma importância, e que o seu estudo vai ser profundamente revelador e vai obrigar todos nós a revermos todas as concepções que nós temos sobre a nossa história e sobre a história do Atlântico. Neste caso, temos uma oportunidade única, na Madeira, de conhecer aquelas pessoas que não tinham absolutamente nenhum estatuto que lhes permitisse figurar nos registros escritos. Temos uma oportunidade para conhecer pessoas, estilos de vida totalmente marginais.